E aí, professor Rafa Alonso aqui, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício Half Kneeling Chop Lift. A primeira pessoa a introduzir esse tipo de exercício no treinamento físico foi o fisioterapeuta Gray Cook, e ele se baseou nos princípios da FNP, lá de Voss e Knott, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, os padrões diagonais utilizados nesse método. E a gente então vai falar um pouquinho sobre um dos padrões, e o nome do exercício é Chop Lift, embora ele seja muito mais um exercício de lift, ou seja, um exercício onde a força ela parte de baixo para cima. E a gente tem também o padrão Chop, que significa aí picar ou cortar, vem mais ou menos em relação aos golpes dos lenhadores, né? Então a força parte de cima para baixo. Então o Chop Lift a gente vai utilizar um peso, eu gosto muito de fazer com uma anilha dessas anilhas olímpicas por conta da distância que as mãos ficam ali, mais ou menos no plano da escápula, mas dá pra gente fazer também com um kettlebell, um halter, enfim, posicionando adequadamente na mão, a gente consegue realizar bem esse exercício. Então vamos dar uma olhadinha nele. Bom, para começar a falar sobre esse exercício, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre a base, que é essa postura Half Kneeling, a postura semi-ajoelhada. Então essa postura, ela tem essa característica aqui, um alinhamento entre joelho, quadril e ombro. Então a gente não vai ficar com o quadril fletido assim, a gente vai deixar uma extensão de quadril para alinhar nosso fêmur aqui com o quadril e com o ombro. Geralmente nessa postura semi-ajoelhada a gente consegue fazer com que a nossa coluna não se movimente durante alguns exercícios de força, por exemplo, como o Half Kneeling Press, o press semi-ajoelhado. E aqui nessa base, ela tem essa característica de ter, em relação ao joelho e o pé que está no chão, uma distância aproximada da largura do quadril. Só que quando a gente quer treinar o core, para a gente deixar um efeito um pouco melhor nesse padrão de movimento, a gente pode fechar um pouquinho a base. Isso vai gerar mais desequilíbrio e a gente vai precisar de uma parede abdominal mais rígida e também, juntamente com a parede abdominal, a ativação aqui, o maior engajamento do glúteo. Assim a gente consegue então treinar de fato o core. Eu vou utilizar uma anilha de 10 kg para demonstrar primeiro, depois eu vou demonstrar com o kettlebell. Então, como é um padrão Chop Lift, só que ele tem a característica de lift, ele vai partir de baixo para cima na diagonal. Então aqui um erro comum quando as pessoas fazem o Chop Lift é rodar demais e assim a gente rodar a nossa coluna lombar. Então a gente vai imaginar que a parte de cima do tronco, a região torácica, ela tem um leve movimento. Eu gosto de instruir as pessoas para que coloquem as mãos dessa forma no joelho e subam. E aqui então a posição que a gente vai utilizar com os braços, ok? Então vou pegar aqui a anilha. Eu gosto dessa anilha de 10 quilos, aliás, a anilha olímpica, independente da sobrecarga que ela tiver, porque a gente vai segurar as mãos aqui e elas ficam posicionadas mais ou menos no plano da escápula, então fica mais confortável para fazer esse movimento. Então eu vou alinhar aqui o máximo que eu conseguir o meu joelho e o meu pé para me manter equilibrado, deixar minha mão dessa forma e pedir para que a pessoa faça um movimento dos ombros para baixo e para trás, para a gente conseguir, entre aspas, abrir um pouquinho esse peitoral, fazer um pouquinho de adução ali das escápulas, engajar também grande dorsal, deixar essa região preparada para fazer força. A partir daqui, contraio o abdômen, contraio o meu glúteo, inspiro, retorno inspirando. Então eu vou expirar lá no final do movimento. Vou
fazer uma vez errado aqui, rodar demais, percebe que o meu corpo ele se desloca mais para os lados assim, isso não é legal. Então a gente vai fazer com essa região bem rígida e assim fazer o movimento dos braços com o mínimo de movimento do tronco. Fazer uma vez de lado aqui, então com os pés alinhados, segurei a anilha, posicionei de lado. Aqui você consegue ver bem que meu ombro ele gira, mas minha lombar ela permanece retinha. Então daqui, inspiro, contraio o glúteo, abdômen. Esse é o shoplift. Vou fazer aqui com um kettlebell. Trouxe um kettlebell de 16 quilos. Esse aqui é um modelo soft, esportivo, então ele é um pouco mais difícil de ser empunhado do que o modelo cast iron, mas é o que eu tenho aqui por enquanto e então eu vou demonstrar com ele. A gente vai segurar o kettlebell desse jeito, ó, bottom up, né, de baixo para cima e fazer o mesmo padrão. Então, como esse é um kettlebell mais pesado, eu não vou conseguir manter meu corpo minha base tão alinhada. Então, não tem problema de eu abrir um pouquinho mais. E a partir daqui, mesma coisa. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro. Se a gente quiser dificultar o exercício sem alterar a sobrecarga, eu posso fazer isso daqui com o meu pé, ó. Isso daqui já tira um pouco da minha estabilidade, porque eu não tenho mais o meu pé fazendo força contra o chão para equilibrar meu corpo, então eu preciso ter muito mais consciência corporal para engajar glúteo, para engajar abdômen e assim fazer o exercício. Então, vou pegar aqui a anilha, alinhar minha base, contrair glúteo, contrair abdômen, ombro para baixo, para trás, peso lá embaixo, inspiro e expiro. Então essa postura half knee com o pé desse jeito, eu gosto de chamar o pé desse jeito de pé morto. Nas artes marciais a gente utiliza esse termo. Então o pé assim, pé vivo e pé deitado, pé morto. Então a progressão sem aumentar a sobrecarga, a gente pode dificultar o exercício dessa forma e a gente pode dificultar o exercício deixando a base mais estreita. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, deixe também um comentário, se quiser, vai ser um prazer trocar ideia com você. Caso queira, você pode me acompanhar lá no Instagram também, lá eu estou sempre fazendo posts relacionados à saúde, educação física e movimento. Então o link vai ficar aqui na descrição. E aqui na descrição eu trouxe um cupomzinho de desconto do meu curso Estratégias de Aquecimento Inteligente, onde eu trago alguns macetes que eu utilizo no dia a dia para trabalhar com atletas e principalmente com pessoas que vêm com indicações de ortopedistas e de fisioterapeutas e que precisam de uma atenção extra. Então, nesse mini curso eu trago diversos exercícios, diversos princípios aos quais eu aplico principalmente no aquecimento, trago algumas avaliações que eu gosto de fazer com essa galera também para conseguir estruturar a parte principal da aula com mais segurança e eficiência. Então tá aqui embaixo o meu cupomzinho de desconto. Se você curte aqui meus vídeos no canal, tenho certeza que você vai gostar desse material também, beleza? Então a gente se vê na próxima, um abraço!